Galera, tudo bem com vocês? Hoje, começando aí mais uma live. Hoje falaremos sobre vida através da fé, dos olhos da fé. Sabe aquele momento que nós passamos que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer? Aquele momento em que nós estamos para tomar uma decisão e a insegurança bate, você não sabe o que está ali a esperar. Ou aquele momento em que você tem muitos sonhos, mas parece que eles estão tão distantes de você. Você já passou por isso? Já passou por momentos assim? Em que, embora todas as circunstâncias pareçam estar apontando para um caminho errado, você decide sair e teu coração começa a acelerar. Você não sabe o que pode acontecer, as consequências podem ser ruins demais. E aí é um momento onde muitas pessoas recuam. Não conseguem viver os seus sonhos porque não vão atrás, não têm fé para acreditar que tudo aquilo que está no teu coração são propósitos que Deus colocou. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós esperamos. E olha que loucura que é isso. É como você dar passos em direção a um destino que você não conhece. E quando eu reflito sobre esse texto, eu começo a imaginar que a nossa vida verdadeiramente é assim. Nós não temos certeza do que vai acontecer. Nós não temos certeza do que nos espera amanhã. A vida, ela é dada a nós aos poucos. Esses segundos que acabei de falar alguma coisa, eles já passaram e nunca mais vão voltar. Quando nós começamos a pensar a vida dessa maneira, dando a devida importância para o hoje, nós percebemos que este é o único tempo que nós temos. Vivemos uma vida correndo atrás de segurança, de certezas, de coisas absolutas. Mas a grande verdade é que quando nós olhamos para o amanhã, ele ainda não existe. Então, qual é a segurança que nós temos? Aonde nós podemos agarrar as nossas forças, com todas as nossas forças, estender as nossas mãos e segurar em algo, o que nós podemos segurar, o que nós podemos garantir nessa vida. Eu vejo que nos relatos das pessoas que obtiveram sucesso, elas andavam por fé, mesmo muitas vezes não acreditando nem que Deus existe, mas os seus passos estavam sempre pautados na fé. Se nós formos pegar a história do Elon Musk, o homem mais rico do mundo, ele
acreditou e apostou todas as fichas que a SpaceX seria uma empresa que faria o primeiro lançamento para a Lua, para a atmosfera. E aí nós vemos que esse homem perdeu, se não me engano, por 4 vezes foguetes milionários porque explodiram no ar. Mas esse homem não desistiu porque ele acreditava em algo que ninguém estava vendo. Ele estava vendo, ele acreditava. E cada foguete que explodia eram bilhões de dólares que iam embora, milhões de dólares que iam embora. E no último lançamento, se ele lançasse, não importando se teria sucesso ou não, ele perderia tanto a empresa SpaceX como a Tesla que ele havia comprado. Mas mesmo diante desse cenário, onde ele poderia sacrificar uma empresa em prol da outra, ele decidiu manter as duas e fez o último lançamento. No momento final, foi onde ele obteve patrocínio para que ele pudesse mandar para a galáxia, ou melhor, para o universo, um satélite, um foguete. Então nós vemos que esses homens andam por fé. Ontem mesmo terminei de fazer a leitura do livro chamado Ponto de Inflexão, do autor Flávio Augusto, dono da Wise Up, escola de inglês, que faz parte do grupo Wiser Educação, que é formado basicamente pelo Flávio Augusto e pelo Carlos Wizard, ex-dono da rede de escolas Wizard também de inglês. E quando ele conta a história dele, ele, um garoto do subúrbio, um garoto que veio da periferia do Rio de Janeiro, mas que enquanto ele estava andando ali, atravessando a cidade de ônibus e metrô, levando 3 horas para chegar ao seu destino, ele contemplava a janela do ônibus que refletia a sua face e ele começava a se imaginar, começava a olhar para a condição que ele estava naquele momento. E ele começou a acreditar que haveria algo melhor para ele, que aquela condição de ônibus e metrô não era algo que ele queria viver para o resto da vida. Haviam pessoas ali que estavam desde a sua adolescência, desde a sua idade mais jovem, pegando ônibus, atravessando a cidade, enfrentando 3 horas todos os dias. E ele naquela condição não quis ficar dessa maneira, não sonhou, não desejou permanecer daquela forma. E esse menino do subúrbio, pobre, filho de faxineira, filho de funcionário público, se tornou um homem bilionário. Se tornou o primeiro brasileiro a se tornar sócio da Major League Soccer, lá nos Estados Unidos, da MLS. Esse homem se tornou um dos maiores empresários do Brasil. E em todos os momentos em que lia a história de Flávio Augusto, eu percebia que ele andou por fé, porque não havia seguranças, não havia nada que ele poderia se agarrar, não havia nenhuma certeza da qual ele poderia dizer que, olha, agora eu estou bem fundamentado. Não. Sempre foram passos de fé. E na sua vida, como é que tem sido? Será que você tem se acomodado na situação onde você está? Será que você não tem enfrentado desafios porque está esperando que algo possa te dar o fundamento necessário para você dar um passo? Ou você está desafiado a enfrentar novos objetivos, novos propósitos, novos sonhos? Nós precisamos acreditar que é possível viver uma vida diferente, distinta daquela que nós estamos vivendo atualmente. É possível. E nós precisamos plantar as sementes necessárias para viver aquilo que nós precisamos viver. Para viver os propósitos que são regados em nosso coração, porque o amanhã não existe. O amanhã, ele não tem nenhuma garantia de que vai existir. Nós estamos correndo atrás de segurança, mas a vida pode acabar. E onde está a segurança? Onde está o planejamento? Isso não quer dizer que nós vamos viver uma vida totalmente desregrada, totalmente aleatória.
Mas eu estou dizendo aqui para vocês que, embora tenhamos todos os planos e projetos, o futuro pertence a Deus. Portanto, uma vida através da fé é uma vida que você precisa olhar, imaginar-se vivendo as situações, criar cenários na sua cabeça. Por muitas vezes, eu observo a imagem que eu coloco aqui no meu computador. É uma imagem que retrata todos os sonhos que eu tenho. E são sonhos audaciosos. São sonhos que estão muito distantes hoje da minha realidade. Mas quando eu olho, por exemplo, para homens como o pastor Edson Teixeira, que sozinho iniciou uma jornada para se tornar um missionário que viaja o Brasil, o mundo inteiro, para pregar a palavra de Deus. Ele é um homem posicionado e Deus levantou várias e várias pessoas para que esses propósitos sejam cumpridos. Ele vive 20 anos daquilo que Deus o direcionou. Sabe por quê? E foi uma reflexão que eu fiz. Sabe por que nós admiramos tanto as pessoas de sucesso? Porque elas têm a coragem que eu não tenho. Elas têm a coragem que talvez você não tenha. Elas iniciaram desafios, elas viveram desafios. Elas se colocaram em risco e por isso nós as admiramos. Não seria necessário admirar se você e eu vivêssemos a mesma coisa. Nós vamos ver a galeria dos heróis da fé. Aqueles caras fizeram coisas que hoje nós não temos coragem de fazer, pessoal. Imagina você sair da sua casa com 80 anos, com tudo muito bem fundamentado, uma família próspera, você perto da sua parentela, e de repente vem uma voz no seu coração, sai da tua casa, no meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda irei te mostrar. Sabe o que acontece, meus irmãos? Quando nós temos a oportunidade de ir a um lago e nós pegamos uma pedra e jogamos essa pedra no meio do lago, e esse lago estiver bem tranquilo, bem sereno, na hora que nós lançarmos essa pedra vai entrar dentro do mar. Só que ao entrar, ela produz uma série de ondas que vão se alargando, se alargando, se alargando, até que chegam na margem do rio. O que eu quero dizer para você? Que todas as decisões que nós estamos tomando hoje, elas estão proporcionando, elas estão criando a realidade futura. Cada decisão que nós tomamos. Mas nós precisamos acreditar que há um lugar, há um destino que nós estamos sendo guiados a cada uma das nossas ações e nós precisamos ser conscientes disso. Nós precisamos ser conscientes do propósito que nós temos em nosso coração. Meu amigo, minha amiga que está aqui nessa live, pode ser que seja a coisa mais impossível. Pode ser que seja a coisa mais distante da tua realidade, mas acredite, você precisa guiar as suas ações. Você precisa andar em direção àquilo que você sente que é o teu propósito de vida. Não perca a vida. Não perca os momentos especiais que você tem. Não precisa esperar por circunstâncias. Eu caí nessa falácia, gente, por anos, de esperar as condições perfeitas, de esperar o momento ideal, de esperar que isso aconteça ou que aquela pessoa se posicione. Não, chega, eu não quero mais viver essa situação. E eu quero te convidar para que você possa vir comigo e mudar a tua condição de vida. Viva com os olhos da fé. Creia que você é capaz de chegar mais longe. Nós estamos aqui juntos, eu estou aqui lutando junto com você para que nós possamos chegar mais longe, para que nós possamos transformar nossa realidade. E eu digo que a verdadeira pessoa de sucesso não é aquela que chega no sucesso sozinho, mas aquela que consegue arrastar uma multidão e fazer com que uma multidão de pessoas tenha sucesso. Marcos compartilhou aqui conosco, nosso irmão e amigo, pastor. Bom dia, ministro. Deus abençoe seus
sua e seus vídeos que têm edificado muitas vidas. Isso é verdade. O sol nasce para todos, mas nós nos acostumamos a viver na sombra. Exatamente. Deus está disponibilizando para todos nós a mesma oportunidade. E eu não consigo, gente, eu não consigo aceitar. Uma vez me disseram, Lucas, não dá para viver o que esses caras viveram, porque eles estão em outro ambiente. Eu não aceito isso, porque se há um ser humano, se há uma pessoa que em condições piores do que a minha conseguiu chegar em algum lugar, e esse foi o meu objetivo, eu também consigo. Você também consegue. Para de olhar para as pessoas e vê-las como um Deus, elas não são Deus. Deus nos remiu de exatamente o mesmo tempo, das mesmas capacidades intelectuais, das mesmas habilidades, temos o mesmo corpo, temos exatamente tudo igual. A Bíblia vai dizer que Elias, embora fosse um homem poderosíssimo em Deus, era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que ele sabe exatamente o que passamos. Ele sabe as nossas dificuldades. Mas ele nos supriu de toda a força para que nós possamos seguir em direção aos propósitos. A vida nos olhos da fé. A vida nos olhos daquele que acredita que pode muito mais, que pode ir além. Você pode. Você é capaz. Deus colocou no teu coração um propósito. E eu quero, em nome de Jesus, que a sua vida, quando terminar, você se lembre do dia que você tomou uma decisão de viver os sonhos que Deus colocou no teu coração. E quando você chegar no dia da tua morte, você lembrar e falar, Senhor, obrigado, eu consegui viver o propósito que o Senhor colocou na minha vida. A coisa mais frustrante deve ser chegar na velhice e pensar, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter plantado aquela semente, eu não plantei porque eu fui covarde, eu não acreditei, eu não tive fé, eu não tive esperança, eu não pude enxergar que eu poderia ir além, que eu poderia ir em outros lugares, que eu poderia pisar em outros lugares. Nós não podemos viver uma vida dessa forma, gente. Nós não podemos pensar que a nossa vida ela está à mercê das decisões de outras pessoas. Muitas pessoas vivem uma vida esperando que o patrão dê aumento. Muitas pessoas vivem uma vida esperando ser classificado na empresa. Muitas pessoas vivem uma vida sonhando e vendo a novela da Globo e sonhando com a vida daquelas pessoas que estão lá, mas sem assumir o protagonismo da sua história. Você é o grande protagonista. Você é o grande responsável por essa construção. Pare de terceirizar, pare de procurar um culpado. Não, você é o responsável por construir teu futuro. As ações que você está tomando agora, nesse momento, é que estão formando o teu futuro. Você nem sabe disso. Esses dias eu estava refletindo sobre as coisas que me aconteceram durante a minha vida e eu glorifiquei a Deus pela primeira vez na minha vida. Eu parei de culpar as pessoas, eu parei de falar que tal fulano é responsável por aquilo que eu sou. Não, chega disso, chega dessa história. A minha vida está nas mãos de Deus e tudo que eu vivi está escrito. Deus quis que fosse assim. E eu fui formado e isso de alguma forma vai contribuir. Eu quero falar para você. Se você tem dores, se você tem dificuldades, se você nesse caminho, nesse sonho, se você passa por esses desafios, eu quero dizer para você. E eu quero que você anote isso. A tua dor está ligada ao teu propósito. Aquilo que mais te fere, que mais te desafia, está ligado com o propósito de Deus para a sua vida. Com o propósito de Deus para a tua história. Porque o desafio, gente, de nós vencermos desafios é a gente se tornar mais casca grossa. Quando eu olho para a história do menino Davi, me impressiona. Porque
ele começou a vida dele não enfrentando o gigante Golias. Não foi o primeiro desafio de Davi. O que Davi viu quando ele chegou ali diante do gigante não foi um cara poderoso, forte, guerreiro desde a mocidade. Ele não queria nem saber disso. O que Davi viu foi aquele homem destruído, derrotado, porque ele estava enfrentando não a Davi, mas o exército do Senhor. Ele foi lá com os olhos da fé. Ele foi lá não pensando nas suas habilidades, não, ele foi lá acreditando que aquele era o propósito de Deus para a vida dele. E como um menino, ele foi mais homem do que todos os homens que estavam na frente daquele exército. Nem mesmo o rei Saul teve coragem de enfrentar Golias. Nem mesmo ele. Mas sabe como é que ele chegou nessa condição? Pequenos desafios. Ele se tornou pastor de ovelhas. Assumiu responsabilidades. Ele protegeu as ovelhas do seu pai, deu a vida por essas ovelhas. Se colocou à frente de grandes animais para que pudesse enfrentar desafios que talvez eu, na condição dele, teria corrido. Enfrentou ursos, leões. Sabe o que Deus estava fazendo com ele? Treinando ele para esse dia. Sabe por que Davi foi um dos reis mais vitoriosos de Israel? Porque ele teve experiência. Nós temos que ter sim o olhar da fé, mas nós temos que caminhar em direção a ela. Em direção a esse ponto onde você quer chegar. E você vai começando a ter bagagem. Deus vai começando a colocar desafios na sua vida. Deus vai começando a colocar como se fosse pedaços da armadura em você. Para que quando chegar lá na frente, você esteja com a armadura completa. E esteja preparado para viver cada coisa que o Senhor colocou na tua vida. Estou aqui sentindo a presença de Deus no meu coração. Mas você precisa entender isso de uma vez por todas. Para de viver uma vida como se você estivesse nas mãos de outra pessoa. Não, o Senhor está escrevendo uma história. E olhe para as circunstâncias e diga: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer me preparar? Eu preciso entender aonde o Senhor está mexendo no meu coração, na minha vida. E comece a viver, porque o amanhã não existe. O amanhã ainda não foi criado. E cada pedaço da nossa história está sendo dado aos poucos. Nós ainda não conseguimos enxergar completamente o desenho da nossa vida. Porque se assim fosse, nós nos tornaríamos acomodados. Se soubéssemos data, soubéssemos por onde deveríamos ir. Mas são as decisões diárias, as experiências diárias que vão construindo esse propósito de Deus em nós, até que nós cheguemos no tempo certo e nós vamos viver os propósitos do Senhor. Meu conselho hoje é: viva a vida com os olhos da fé. E você pode estar aqui, talvez você não acredite nem em Deus vendo esse vídeo. Mas eu quero dizer para você que todos os homens de sucesso que eu conheço, eles criam em algo que era muito maior do que eles. Todos eles acreditavam que eram capazes de chegar onde pouquíssimas pessoas chegaram. O que há de diferente entre eles, entre você, entre eu? O que há de diferente? O que eles têm que nós não temos? Lucas, eles começaram com dinheiro. Não, muitos deles, se eu não me engano, 75% dos milionários do Brasil eram pessoas que vieram de baixo. Qual é a desculpa que nós temos? Todos os homens de Deus vieram de baixo. Alguns já nasceram filhos de pastores, mas eles têm que construir a história deles. Qual é a desculpa? Qual é a desculpa? Temos duas escolhas hoje. Você tem duas escolhas hoje. Viver uma vida acomodada, na condição que você está, ou a partir de hoje, olhar com os olhos da fé e imaginar onde você pode chegar. Afinal, qual é o propósito de Deus para a sua vida?
Procure quais são tuas dores, as suas dificuldades, porque provavelmente você está bem próximo do teu propósito. Mas acredite, você pode chegar lá. E eu estou aqui. Eu estou aqui como um instrumento de Deus para a tua vida. Não estou aqui como um protagonista da tua história, não. Eu sou um coadjuvante. Mas um coadjuvante que foi levantado por Deus para ser uma ferramenta, para te capacitar a chegar mais longe. Você sonha ser um empresário? Você sonha ser alguém de sucesso? Deus tem me dado ferramentas para ajudar pessoas. E essa pessoa pode ser você. Você quer ter um relacionamento com Deus? Você quer se aprofundar no relacionamento com o Senhor, aprender mais dele? O Senhor tem nos levantado para que nós possamos compartilhar as suas escrituras. Eu estou aqui para servir a sua vida. Eu quero levar como lema da minha vida e o que foi pregado um domingo que me impactou demais. Todos os dias eu tenho que tomar a minha cruz e crucificar o meu eu. Porque a semente que não morre, ela não pode dar fruto. Para que eu possa alcançar outras pessoas, eu tenho que pensar no bem-estar de vocês. Eu tenho que pensar nos propósitos, nos sonhos que Deus colocou no coração de vocês. E lutar em Deus para que cada um de vocês que estão aqui me assistindo possam chegar nos seus objetivos, nos seus propósitos. Quando eu terminar minha vida, eu vou poder dizer: Senhor, obrigado. Eu pude participar do crescimento de cada um deles. Eu pude fazer 1% de tudo que eles construíram. Esse é meu objetivo aqui, todos os dias, às 6h55. Eu estarei aqui compartilhando com você uma palavra de Deus, um insight sobre negócios. Tudo isso para que você possa sair da condição que você está e se colocar no caminho que te leva ao propósito. Pode parecer impossível, mas a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém pode impedir. Parecia impossível salvar pessoas como nós que éramos caídos, que estávamos impossibilitados de chegar diante de Deus. Era impossível. As nossas obras jamais seriam suficientes para chegar diante de Deus. Mas, mesmo sendo impossível, Ele tomou uma atitude que eu nunca vi na história ninguém tomar. Ele abriu mão da sua glória. Se tornou em forma de homem, na forma de homem se tornou servo. E viveu uma vida em obediência a Deus, e essa obediência resultou não em prosperidade e bênção, mas em uma vida de morte. E a pior morte que havia naquele tempo, a morte de cruz. A Bíblia diz que ele se tornou maldito por nós, porque maldito todo aquele que for colocado no madeiro. Ele foi morto e para muitas pessoas a morte significa o fim. Enquanto aqueles dias passavam, eles acabaram pensando de que aquele era o fim. As suas esperanças acabaram e Jesus morreu. Os discípulos de Emaús foram embora. Porque a morte é o fim, acabou. Não tem mais o que fazer. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E com a sua ressurreição, a Bíblia diz que o sacrifício foi aceito. E agora, todo aquele que crê em Jesus não é um servo, não é um serviçal, não é um amigo, mas se tornou um filho de Deus. E na condição de filho, nós somos herdeiros de tudo o que Cristo fez, de tudo o que Cristo ganhou. Somos herdeiros. Tudo que pertence a Cristo pertence também a nós. E mais do que isso, agora nós reinaremos com Ele. Existe um céu. E quando nós observamos aquilo que nós vamos viver com Cristo, nós passamos a perceber que a nossa vida, ela é um sopro. Ela é como vapor, Tiago vai dizer isso. Logo passa, logo desvanece. Mas quando ela passar, os nossos pés serão fundamentados na eternidade em Deus. Esse é o principal motivo da minha vida.
Enquanto eu estiver aqui, quero ser um agente de Deus para que você possa alcançar todos os seus sonhos. Mas lembre-se, inclua pessoas no teu sonho. Se cerque de pessoas que também alcançarão sucesso. Porque assim você vai perceber que é muito melhor fazer sucesso com pessoas. Eu quero orar aqui para encerrar. Senhor Deus, eu quero orar, Senhor, por todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, Jesus. Talvez elas estão aqui nessa live assistindo esse vídeo e elas estão passando por um momento, Senhor, onde elas têm que tomar uma decisão importante. E essa decisão importante, Senhor, pode fazer com que elas venham retroceder, porque não há seguranças. Não há onde eles possam firmar os seus pés e dizer que está seguro, está firme. Elas muitas vezes não conseguem imaginar o que vai acontecer. Elas muitas vezes, Pai, se sentem inseguras. Começam a pensar, Senhor, em todas as coisas ruins que podem acontecer. E muitas vezes, antes mesmo de tentar, antes mesmo de seguir, elas acabam não saindo da sua posição. Vivem uma vida frustrada, uma vida que parece ser controlada por outras pessoas. Uma vida da dependência de que outras pessoas as reconheçam, de que outras pessoas dêem a oportunidade para elas. Mas em nome de Jesus, Pai, eu quero orar aqui, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nos tem como filhos. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos conhece de maneira individual. A palavra diz que o Senhor nos teceu, o Senhor nos formou. Há um livro da vida e nosso livro está escrito. O Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. A única coisa que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor possa guiar cada decisão que nós vamos tomar. E que nós possamos viver com os olhos da fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu espero. Que o Senhor possa nos dar graça para que nós possamos andar, mesmo sem ver aonde nós estamos pisando. Que em nome de Jesus, a tua misericórdia e a tua graça nos alcance. Que o Senhor abençoe cada família aqui presente, cada pessoa aqui presente. Que elas tenham um dia, Senhor, onde elas possam começar a imaginar e sonhar tudo aquilo que um dia foi apagado. Essa é a minha oração e eu te agradeço por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês. Que seja um dia abençoado. Amanhã, às 6h55, estaremos aqui novamente compartilhando um insight sobre negócios, sobre motivação, sobre uma visão empreendedora, sobre macetes que você pode aplicar na sua empresa e na sua vida, mas também com palavra de Deus para que seu coração possa se fundamentar no lugar certo. Não adianta conquistar o mundo, não adianta se tornar uma pessoa abençoada, monetariamente falando, e não ter os fundamentos alicerçados em Deus. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã.